E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam 4 dias para as eleições da presidência da Câmara e do Senado. Tem muita coisa pra gente comentar, já é o primeiro tema do vídeo de hoje. Temos algumas notícias animadoras. O PL resolveu abrir mão de algumas coisas, fazer alguns acordos em prol do Rogério Marinho. Segundo um parlamentar do PL, possui chances reais de vitória. E não fica por aí. Temos algumas notícias a nível de Câmara, mostrando que as coisas começam a tomar realmente assim forma. O que é que deve ficar na mão do PL, na mão da oposição, o que é que está sendo realmente assim, discutido, que já dá para bater o martelo. Enfim, tem muita coisa mesmo para a gente comentar sobre isso, comentar também sobre o senhor Pacheco e até comentar sobre um grupo que está tentando entrar nessa disputa contra o Pacheco para se vender como a verdadeira oposição ao governo do Dilma. Depois disso, quero falar com vocês sobre o Valdemar. Ontem voltou da entrevista na CNN e talvez possa estar criando algum problema aí pro lado dele, por causa de uma fala. Comentei por alto ontem, quero falar aqui de novo. A turma aí da esquerda já está pensando em judicializar a situação. Falar rapidamente também de Bolsonaro, dos deputados. O terceiro tema, tem muita coisa pra gente comentar. Talvez o primeiro e o terceiro tema são os maiores temas do vídeo de hoje. Quero falar com você com algumas coisas ligadas à agenda econômica do desgoverno. Alguns nomes que estão aparecendo aí e que parecem que vão decidir o futuro do Brasil no novo conselhão que será criado. Algumas matérias também, inclusive de pessoas que fizeram o L no passado. Falando aí que o Dilma está começando a dilmar e está se falando na possibilidade de um grupo, na verdade um dos poderes, que às vezes é bastante criticado por um dos lados, uma baixada na temperatura nesses próximos 6 meses, deixar que o embate aí fique entre o legislativo e o executivo. Então algumas noticinhas que eu quero complementar, eu acho que é do interesse de vocês, algumas coisas até que o Renan Calheiros também já está tramando, e por fim, se der tempo, não sei se vai dar, quero comentar sobre o Lulinha e o Tomás. Tomás ontem se encontrou com o Dilma, falou algumas coisas aí, virou matéria na Globo. Enfim, vamos que tem muita coisa e vejam só. Pacheco mantém favoritismo no Senado, mas aliados de Marinho apostam em traições. Comentamos isso no vídeo de ontem. Aí fala o seguinte: os votos da base governista dão fôlego à candidatura de Pacheco, mas a situação é bem menos confortável que a do deputado federal Arthur Lira. Eu não vou conseguir bater o martelo. Não vou conseguir bater o martelo. Mas a Folha de São Paulo solta uma nota falando isso. A turma do PL soltou uma nota falando que existem chances reais. Conhecendo a imprensa e aquela tendência da imprensa de brincar de pesquisa tipo Datafolha, tipo IPESP, no início da semana, muita gente aí riu da candidatura do Rogério Marinho. Falou que não tinha chance nenhuma. Gente falando que o Pacheco iria se eleger com quase 60 votos. Agora a Folha de São Paulo já começa a falar, fala 4 dias. Não tá tão confortável. Começa a falar de traição, começa a falar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Aí eu fico na dúvida, será que a coisa mudou? Ou será que a imprensa estava tentando criar um clima favorável em torno do Pacheco? Mas beleza. Que deve conquistar a presidência da Câmara com facilidade, no caso do Lira. E sem adversários competitivos. Em caso de vitória de Pacheco, Alcolumbre deve presidir a CCJ, já sabemos disso. Ele tem participado ativamente das articulações pela reeleição do presidente, porque existe já um acordo, neste momento, que se o Pacheco vencer, ele irá apoiar o Alcolumbre para ser o presidente do Senado em 2025. Parlamentares do PL dizem que Marinho também tem votos em partidos da base governista, inclusive no PSD, do senhor Rodrigo Pacheco. Uma das dúvidas é sobre o voto de Lucas Barreto, o PSD do Amapá, rival político do Alcolumbre e líder do governo no Congresso, né? E também do Randolph, adversário de ambos. Perguntado pela Folha, o senador afirmou que a votação é secreta e que não vai revelar o seu voto. Sei, né? Na sexta-feira, durante reunião da bancada do PSD, ao menos 2 senadores se queixaram do papel de Alcolumbre na negociação de comissões e cargos na mesa diretora. Não olha para isso daqui observando apenas o PSD e possíveis mais 2 votos para o Rogério Marinho. Tenta olhar isso daqui com aquela ótica
de quem vem acompanhando várias notícias, que eu estou certeza que vários de vocês estão fazendo isso, que observam críticas na Câmara em relação à União Brasil, né, vindas do União Brasil perante o governo, críticas de alguns partidos que inclusive fizeram o L, assim, são partidos historicamente de esquerda, como o próprio PV, o PSB, que é o partido do Alckmin, diversas pessoas sendo preteridas. Quando você olha para a Câmara, quais são as notícias que estão saindo recentemente? Até a gente comenta, assim, ó, pô, a turma do PT está vendo as digitais do Lira na situação aí do União Brasil, o Lira teria interesse de fazer isso, fazer aquilo outro, etc, tudo mais. Uma coisa não dá para negar. O Lira, ele tenta trabalhar pela Câmara. Ele em primeiro lugar, talvez em segundo também, terceiro, mas ali em quarto lugar vem, não, vou trabalhar também para garantir, né, as prerrogativas dos deputados. E em vários momentos chave o Lira até entrou em campo para decidir algumas coisas. Já o Pacheco, e isso inclusive vem sendo utilizado dentro da campanha do Rogério Marinho, tá falando o seguinte: o Pacheco ele não trabalha pelo Senado. O Pacheco trabalha pro PT. O Pacheco ele não tem opinião, ele faz o que o Lula quer. É o candidato do Lula. Tá aqui, cara, é o poste. É o poste. Não tem representatividade. O Senado vai ficar se apequenando cada vez mais com o Rodrigo Pacheco. Então, você vê que, de forma indireta, né? Você vê a notícia dessa, você vê o que mais uma vez bate na tecla, que o Pacheco não tá nem aí para o Senado. Tanto que a turma vem insistindo nessa tecla. Mas vamos ver, falta 4 dias. Vê que a parcela de torcida, aí veja, aliado de Bolsonaro abre mão da vice-presidência da Câmara para ajudar a eleger o Marinho no Senado. Isso daqui realmente me empolgou. Por quê? Olha só. Se o Rogério Marinho não tivesse realmente chances reais de vencer, como está falando aqui o Sóstenes, se não tivesse realmente chances reais de vencer, será que o Sóstenes teria aberto mão da vice-presidência da Câmara, né, a primeira vice-presidência da Câmara? Na mesa diretora é a segunda posição mais importante. Quando o presidente da Câmara não está presente, quem assume é o vice-presidente. Pode pautar coisa, pode criar a maior confusão. O PL abriu mão de indicar o nome à vice-presidência da Câmara, a cadeira cabia à legenda, que tem a maior bancada da casa, em troca do apoio da sigla à eleição de Rogério Marinho à presidência do Senado, né, que se deu espaço aos republicanos. Com a chance de eleição de Marinho, como as chances passaram a ser reais, podemos ficar com a segunda vice-presidência. Abrimos mão de tudo que for necessário para o Marinho ganhar o Senado. A turma realmente agora parece que está empenhada. Na reta final a turma está começando a se movimentar. E aí veja só, por que o PL decidiu fazer isso daqui? Tem um carro que está em disputa, que é no TCU, ministro do TCU. A composição do TCU tem alguns que estão lá, são indicações do Executivo, alguns chegam através do Senado, como foi a Anastasia. O Executivo tem o Jorge, que era lá o ministro de Bolsonaro, e a Câmara, ela também indica um ministro do TCU. Vai ter eleição agora. Querem emplacar, e aí o Lira praticamente abraçou a ideia, é o Jonatas Jesus, ele é do Republicanos. E aí tem uma turma no Senado que estava lá, etc, pensando para o Pacheco, para esse Pacheco também facilita as coisas, para, sabe, tentar usar um pouco da força para aprovar o nome do Jonatas. E aí o PL falou, esquece isso daí, vamos trabalhar junto aqui, em torno do nome do Rogério Marinho, vamos trabalhar, vamos com tudo, toma aqui a vice-presidência, fica aí com o Marcos Pereira, beleza, a gente fica com a segunda, o nome é Rogério Marinho, todos juntos, unidos venceremos, e vamos que vamos. Continuando, a saga de Valdemar para convencer o deputado Príncipe a não se lançar à presidência da Câmara. E parece que conseguiu. Na verdade já conseguiu. Tem outra notícia já confirmando, mas essa traz algo a mais. Estão a todo vapor as negociações de Valdemar para convencer o Luiz Felipe a não lançar candidatura à presidência da Câmara contra o Arthur Lira. O PL quer participar do bloco de apoio a Lira, né, o PP, e com isso indicar o relator do orçamento deste ano. Comentamos isso no vídeo de ontem já. Mas o deputado, né, com apoio do grupo bolsonarista,
ao meio de lançar a candidatura contra o atual presidente, um dos grandes entusiastas é o Ricardo Salles, que busca a presidência da comissão relevante na Câmara para se projetar para as próximas eleições, quando pode concorrer à Prefeitura de São Paulo. O ex-ministro do Meio Ambiente, o PL avalia negociar a presidência da Comissão do Meio Ambiente, para que o grupo de deputados desista da candidatura contra o Lira. E aí disse que o PL já abriu mão de disputar a vice-presidência, ia ser o Sóstenes, agora vão apoiar o Marcos Pereira, e aí Sóstenes pode ficar com a segunda vice, né, outra secretaria na mesa diretora, e o Republicanos vai apoiar o Rogério Marinho no Senado. E aí veja só, ala bolsonarista desiste de lançar candidato contra Lira. Teve um ponto aqui dessa matéria que eu acho interessante, e eu espero que toda essa confusão, desde o princípio, realmente tenha sido criada como uma espécie de estratégia. O último parágrafo dessa matéria, acho que é a única parte interessante, fala o seguinte: os bolsonaristas radicais, a turma da direita do PL, também disputam com nomes mais alinhados a Valdemar o comando de comissões. Um deles chegou a dizer que não dá para ficar tudo com a turma do Valdemar, dando o tom da divisão interna. Mas isso é exatamente divisão, né? Divisão é dividir. Ó, uma parte fica com um pedaço, a outra parte fica com outro pedaço. O que não dá é para uma parte ficar com tudo e o outro lado não ficar com nada. Então não tem nenhum tom da divisão. Isso é a divisão normal. Então se a turma, ala bolsonarista, como a imprensa diz, né, a bolsonarista radical, fez essa movimentação para tentar pressionar o PL, pressionar o Valdemar, falar, cara, peraí, ó, a gente tira a candidatura, mas em troca queremos algumas comissões, isso, aquilo, outro, beleza. Jogaram bem. E vamos ver o que vai sair. Em 4 dias teremos muitas respostas. E aí vejam só, hoje de manhã, 4h30 da manhã, saiu uma longa nota, mas que se resume em uns 4 parágrafos, das principais decisões que já bateu o martelo neste momento, que diz respeito a comissões, cargos na mesa diretora no nível da Câmara Federal. Lira destrava impasse e fecha blocão com revezamento entre o PT e o PL por reeleição. Conseguiram chegar no acordo. A sigla de Bolsonaro abriu mão do comando da CCJ. Nesse momento, o PL abriu mão da CCJ. Você fala, meu Deus, perdemos a CCJ? Calma, por partes. Que deverá ser presidida por um petista. Em troca, o PL deve indicar um deputado da sigla como relator do orçamento de 2024, ou seja, é o que vai relatar o orçamento este ano, para o ano que vem, de olho na possibilidade de enviar recursos para redutos de aliados em ano de eleições municipais. Valdemar não é bobo. Valdemar tinha dito, quer triplicar o número de prefeituras. Tem gente falando em 1.500 prefeituras, vencer 1.500 prefeituras em 2024. E não para por aí. Não para por aí. Tem mais coisas em mente no PL para abrir mão da CCJ. Abre aspas. Estamos acertando a relatoria do orçamento e não vamos ter a CCJ, que fica para o ano que vem. Temos que fazer esses ajustes. A Câmara faz um bloco. Se eu ficar de fora desse bloco, mesmo com 100 deputados, o bloco tem 350 e todas as escolhas estão na nossa frente. O que o Valdemar está falando, só vai ter um bloco só. Então, que ficar de fora, na verdade, era o que o PT estava tentando fazer, isolar o PL. O PL com 99 deputados tem a preferência nas demandas de cargos por ser o partido com a maior bancada. Valdemar costurou a mudança de rota, porém, diante do movimento do PT. A estratégia petista ainda esbarra também no União Brasil, terceiro maior partido da Câmara. Deu ruim, que está insatisfeito com a participação no governo do Dilma, né? Como mostrou lá que eles queriam mais cargos e só deram cargos aí para o Alcolumbre e para o Bivar. O PT ainda quer indicar o comando da Comissão de Educação e o PL visa a Comissão de Finanças e Tributação. O desenho final das comissões deve ser definido por Lira até o final de fevereiro. E olha só, se o PL ficar com a CFT, é algo importantíssimo. Eu já falei algumas vezes, e isso aqui eu mostrei ano passado, ano retrasado algumas vezes, e às vezes fala, às vezes não entra na cabeça. Essa imagem lá é bem interessante, que mostra como funciona a tramitação de uma lei no Brasil.
Vamos botar o seguinte, você vai protocolar uma lei que envolve, sei lá, tablets nas escolas. Tablet na escola, né? Então, envolve educação, envolve tecnologia, vamos botar assim, e tem um custo. Então, beleza. Aí você propõe um projeto. Cadê aqui meu mouse, senhor? A primeira comissão vai analisar o mérito. Vamos fingir que é a comissão de educação. A comissão de educação fala, não, beleza, pode ter tablet na escola. Aí a comissão de ciência e tecnologia também analisa, fala, não, beleza, né? Bota aqui, tech. Não, beleza, vamos que vamos. Pode andar pra frente. Tem mais alguma comissão envolvida? Não, não tem. Então, esquece isso daqui. Passada pelas comissões, aí vai para a CCJ para analisar a constitucionalidade e, se tiver tudo ok, mandam para o plenário. Só que tem uma comissão, é como se fosse uma irmã da CCJ, que é a CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Todo projeto de lei que tem impacto econômico, ele passa pela CFT. Ou seja, por tablet, envolve dinheiro. Então, se tem impacto financeiro, tem que passar pela CFT. Você não consegue barrar tudo. Mas grande parte dos projetos de lei no Brasil, ele tem, né, essa componente. Você pega... Quase qualquer projeto de lei tem essa componente financeira. Então é uma comissão extremamente importante e estratégica. Se o PL realmente ficar com a relatoria do orçamento, vamos botar o melhor cenário que está se desenhando. Relatoria do orçamento. Segunda vice-presidência. Pega a CFT e ainda vai pegar mais algumas comissões. Está falando aí do que? Da Comissão de Meio Ambiente. Deve ficar com mais duas também. O PL deve ficar com 4, 5 comissões. Fica com essas. E elege o Rogério Marinho no Senado. Eu acho que conseguiram assim performar bem. Foi um bom resultado, não dá para reclamar não. É isso, só para continuar, né? Então, a CCJ, uma vez a CCJ aceitando, né, constitucionalidade, aprovando, tem que analisar se precisa ou não por o plenário. Se precisar, vai para votação. Tem que ter um quórum de no mínimo 257, maioria simples, aprova. Uma vez que aprova, vai para o Senado discute, se tiver tudo certo, babá, etc., passa e, sei lá, o Executivo aprova, veta em parte, aí o Senado libera e já foi, publica a lei. Aqui está mais ou menos o esqueminha. A CFT é uma comissão importante. Estão mirando bem. PL articula abrir voto na eleição do Senado para sinalizar força de Marinho. Aqui, não sei se é... A matéria fala que é o partido PL. Pretende abrir. E ver se alguns outros senadores querem abrir. Mas não se discute se realmente vai ter uma campanha pela abertura dos votos. Porque se todo mundo abrir o voto, pode ter um tipo de retaliação partidária, né? Ah, você traiu o partido, você não votou no candidato do Lula, você votou no candidato que defende a democracia, você não votou no candidato do Lula. Aí fica nessa. Então não sei até que ponto o PL realmente vai abraçar o voto aberto. Ah, declare o seu voto. Não sei até que ponto esse constrangimento realmente pode ajudar o Rogério Marinho. Só que nessa matéria fala que aliados do Marinho contabilizam neste momento 35 votos. Ele precisa de 41. Em tese, continuaria faltando 6 votos. Chances reais. Foi isso aqui mesmo? Chances reais. 4 dias saberemos o resultado de tudo isso. E hoje de manhã, a Vera Rosa lá do Estadão conta que Bolsonaro também está ligando aí para aliados, reforçando aí o apoio a Marinho e pedindo voto contra o PT no Senado, né? Que não dá. Deixar que o PT vença, meu Deus do céu, é colocar o Brasil de joelhos. 4 dias. Vamos que vamos. E aí veja, olha como são as coisas, rapaz. A turma que trabalhou por 4 anos para destruir o governo Bolsonaro, a turma que fortaleceu o Rodrigo Pacheco, a turma que, né, só faltou deitar no chão para servir de tapete, podíamos subir a rampa. Em busca de capitalizar a oposição a Lula, MBL articula a campanha contra Pacheco na presidência do Senado. Só falta Rogério Marinho vencer, aí apareceu o MBL, né? Vencemos! Nós garantimos a vitória.
Aí você vê, ó. Essa matéria da Bela Megali é até interessante, porque ela deixa bem claro o que é que está acontecendo. A investida busca fortalecer o único integrante do MBL no Congresso como expoente da oposição ao governo do Dilma. Fala, nós somos a verdadeira oposição. O foco do MBL é trazer votos para Rogério Marinho, candidato à sigla de Jair Bolsonaro, que disputa o posto com Pacheco. O início da campanha foi nessa sexta. Olha o que o MBL quer fazer. Eles inventaram a roda. O objetivo é que eles façam ligações, mandem mensagens, publiquem postagens nas redes sociais contra a votação do Pacheco. É o que a share do Zap já estão fazendo. Também foi criada a comunidade de WhatsApp, novo recurso do aplicativo que permite o envio de mensagens para até 5.000 pessoas de única vez para fazer propaganda contra o Pacheco. Acontecerão ainda tuitaços, a share do Zap já estão tweetando, a organização de uma manifestação contra o senador em frente ao Congresso no dia da votação. Isso aqui eu não sei se alguém da direita organizou. O MBL vai colocar no ar um site com projeções dos votos dos senadores para orientar os militantes sobre quais parlamentares devem pressionar. O que eu acho que também já foi feito, né? O MBL está chovendo do molhado. Ao oficializar a decisão de apoiar Marinho, o MBL afirma que Pacheco é o nome escolhido pelo Lula. Até o argumento que a direita usa, o MBL está copiando. Enfim, que eles consigam trazer voto para o Rogério Marinho e tudo mais. Agora, só não se deixe enganar. Só não se deixe enganar. Essa turma fez o L. O Kim Kataguiri coleciona fotos ao lado da turma do PT e do PSOL. Eles garantiram que estariam fechados com a esquerda até o final das eleições. Porque depois, se a esquerda vencesse, eles vão tentar fingir que eles são oposição. Tentar capturar parte do eleitorado da direita, ver se elege aí uma penca de vereadores em 2024. Não caia na conversa mole dessa galera. Pelo amor de Deus, né? Avançando aqui, só alguns assuntos que envolvem o Legislativo. Bancada do Podemos no Senado vai minguar em 2023. Tinha 8, 2 não se reelegeram, o Lazier e o Álvaro Dias. O Cajuru foi pro PSB. Flávio Arnes, o amigo do Sérgio Moro, também. O amigo do Moro no mesmo partido do Geraldo Alckmin. Deve cantar Intentona Comunista juntos. E o dirigente do Podemos também já esperam que Eduardo Girão e o Stevenson Valentim deixem o partido. Nesse cenário, sobra apenas o Marcos Duval e o Aurel Visto. Então, o Podemos está chegando ao fim, né? É isso aí. Ficou em cima do Moro, agora aceita. E, enquanto isso, quem segue trabalhando aí na calada da noite é o Kassab. O Globo bate o martelo aqui e diz que o Kassab vai ter a maior bancada do Senado, 15 senadores. Já acertou aí alguns senadores mudaram, tem 13. Quer dizer, não, agora tá com 12, vai para 15. Já tá 100% acertado que até amanhã Mara Gabrilli, Elise Gana Gama saem do PSDB e do Cidadania para o partido do Kassab. Além das duas, a legenda ganhará mais uma senadora, Jussara Lima, suplente de Wellington Dias, que está licenciado para ocupar o cargo de ministro do Desenvolvimento Social. E o Kassab aí segue trabalhando. Sem nenhuma sombra de dúvidas, teremos mais notícias sobre essa disputa de hoje para amanhã. Amanhã a gente vai comentar de novo, faltando em 3 dias. O que eu espero é que todos os nossos deputados, nossos parlamentares, nossos senadores, pessoas que têm força aí na política, estejam trabalhando para impedir que o candidato do Lula continue aí mais 2 anos apequenando o tamanho do Senado brasileiro. Mas vamos falar da turma da direita. No dia de ontem, o Supremo enviou à PGR um pedido para barrar deputados associados a golpistas. Aqui é a matéria da Veja. A manchete não é mais... A manchete está indo um pouco além, né? Tá deixando a torcida falar mais alto. Mas é o seguinte, né? Enviou o pedido da PGR para suspensão da posse de 11 deputados suspeitos de participar da confusão do dia 8. Os parlamentares eleitos e reeleitos assumiriam cargo na próxima quarta, dia 1º de fevereiro. Assumiriam, né? O cara já bota no passado, né? Não vai mais. Poderia botar devem assumir. Devem assumir. Não, assumiriam. A torcida fala muito alto, né? O Ramiro Brits. A PGR tem 24 horas para analisar o requerimento formulado pelo ministro. A solicitação
foi encaminhada para a PGR, tem base um pedido de advogados do grupo Prerrogativas. Vocês devem conhecer quem são. Aí você vê aqui, ó, repórter Renato, torcedor de esquerda. Foi bem mais simples, né? Bem menos torcedor do que a Veja. Ele fala, ó, ministro encaminha a PGR, pedido de suspensão da posse dos deputados, entre outros. Encaminhamento é de praxe e deve ser respondido em até 24 horas. É de praxe, isso sempre acontece. A PGR, se pronuncia aí, bicho. Sei lá, conhecendo o Brasil, acho que não dá pra bater o martelo em nada. Mas, eu não sei, eu acho que a PGR vai falar que não vê muito sentido na suspensão dos deputados, não teve uma participação direta, vai olhar e falar, não sei até que ponto esses deputados eles realmente incentivaram alguma coisa, e aí vão falar, sei lá, somente vão se pronunciar em prol do arquivamento. Isso que eu espero. Em tese, eles devem se pronunciar hoje, e aí veremos o que vai acontecer. Acho que tá 3 dias, né? Hoje vai ficar falando 4 dias. Há 4 dias da posse fazer isso, acho que muita confusão. Acho que não. Espero, né? No Brasil tudo pode acontecer, mas espero que isso não avance. Por outro lado, no vídeo de ontem, eu trouxe a entrevista do Valdemar no Globo, que saiu logo de manhã cedo. Aí eu falei, ó, pessoal, eles colocavam lá a manchete, né, que o Valdemar falava, essa minuta tinha na casa de todo mundo. Aí eu expliquei, eu não trouxe a pergunta, assunto polêmico. Aí eu falei, ó, qualquer pessoa com boa vontade entendeu o que o Valdemar quis falar. O Valdemar falou o seguinte, nos últimos tempos, toda hora aparecia alguém com alguma solução mirabolante. Falava aqui, ó, olha só, eu sou advogado, se for por esse caminho resolve isso aqui, blá blá blá. Todo mundo aparecia com isso, era o tempo todo, diversas mensagens, de papel, ofício, ia mandando. Então assim, ele falou que todo mundo chegou a receber alguma proposta dessa. Mas ninguém colocou nada pra andar. O que foi que Bolsonaro fez? Nada. Não fez nada. Tanto que ele tá aqui. Hoje é dia 28 de janeiro de 2023. Então assim, pô, vocês estão criando tempestade em corpo d'água. Adianta. PL teme que a entrevista traga problemas. Turma do pé tá falando aí, rapaz, né? A ser perguntado se as propostas golpistas circulavam no governo, diz o Valdemar, direto. Teve advogado que veio conversar comigo, dizendo que tinha uma saída. Eu dizia, põe no papel, manda pra cá. E eu não dava bola, porque sabia que não tinha. Bolsonaro não fez. O pessoal queria que ele fizesse errado. E a turma do PL acho que fica assim meio apreensiva, porque sabe como é a oposição. Advogado ligado a Lula defende que Valdemar seja investigado por minuta. Quem? O Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas. Mais uma vez o Prerrogativas. Diz que a declaração de presidente do PL é constrangedora. Ao que parece, não só o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é responsável, direto ou indiretamente, pelos ataques à democracia no país. Há também outros atores coadjuvantes ou protagonistas cujas condutas precisam ser melhor esclarecidas, diz o Marco Aurélio à coluna. O advogado que é ligado ao Dilma defende que o Valdemar seja incluído nas investigações. Vamos ver o desenrolar disso daí, né? Os próximos episódios. Espero que o clima no Brasil distensione. E Valdemar, ele tinha comentado isso. Tava no vídeo ontem, mas eu não li a parte porque eu achei meio polêmica. Mas é como ele fez questão de falar mais uma vez na CNN, ele lançou Michele Bolsonaro à presidência como opção a Bolsonaro. Eu não sei até que ponto o Valdemar fez isso de forma séria. Falou assim, não, ela é candidata. Se ela quiser ser, vou prepará-la. Ou fez isso para mudar de assunto. Vamos falar. É melhor conversar sobre isso do que deixar a imprensa aí bater nos assuntos malucos que ninguém fica dando atenção. Mas só fica criticando o governo, criticando o governo, criticando o governo. Não sei. O que eu escuto de bastidor é que muita gente vê a Michele com um alto potencial eleitoral. Vem assim com potencial. Ao mesmo passo que muita gente tem algumas restrições ao nome da Michele. Por algumas coisas. Mas como eu não tenho prova de nada, só me disse... Deixo aí, né, até onde dá para falar para vocês com base no que eu escuto. Mas vamos esperar para ver o desenrolar disso daí. Aí veja só.
Plano do governo Dilma de regular golpismo nas redes, né, via uma medida provisória, é alvo de críticas por atropelo. Quem fez as críticas? Não só empresas de tecnologia, mas entre ativistas de direitos digitais. Parece que as Big Techs aí estão começando a se movimentar também. A Coalizão de Direitos na Rede, que reúne mais de 50 entidades e é favorável a uma regulação, você vê, né? É a favor de regular. Divulgou uma carta na noite dessa sexta, afirmando que a medida provisória é incompatível com o debate sobre o uso da internet que traz insegurança. É contra, mas é a favor da regulamentação. Só desse jeito que está sendo feito está muito rápido. Para Bruna Martins dos Santos, pesquisadora visitante no WZB, o Centro de Ciências Sociais de Berlim, os ataques e os problemas de moderação das plataformas no dia 8 podem levar a uma ideia de que uma regulação é urgente, mas é preciso estar atento ao risco de vigilantismo. Ficar bisbilhotando na vida dos outros demais, né? Passar do ponto. Eu acho que isso aqui ela não está errada. Eu só acho que ela está sendo inocente em achar que quem está propondo esse tipo de medida não sabe disso. Ah, está indo muito rápido, né? Vai criar uma vigilância. Eles sabem disso. Sabem. Pelo amor de Deus. Abre aspas. Algumas questões são altamente subjetivas, como, por exemplo, a definição de uma linguagem golpista. É necessário saber quem seria a instituição pública a fim de a definir o que é ou não é legal. Quem que vai falar isso? O que seria uma linguagem golpista? Extremamente complicado. Porque deixar essa interpretação só para as plataformas é um risco à liberdade de expressão dos usuários. Aí a Dora Kramer fez o L, viu? Fez o L. O governo se aproveita do momento para avançar no controle da imprensa sob diferentes nomes. O mais explícito é o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão da SECOM. É o requentado velho Conselho de Controle e Fiscalização da Imprensa. Quem poderia imaginar? A direita está há anos denunciando que a esquerda age repetitivamente, reiteradamente contra a liberdade da população. Não é de hoje. A esquerda sempre foi autoritária e totalitária. Essa é a esquerda em qualquer lugar do planeta. Mas a turma fez o L. Só que, para minha surpresa, a turma do Estadão resolveu questionar o desgoverno. Mas, para surpresa de ninguém, o desgoverno fingiu que não era com ele. Órgão do governo para combate à desinformação silencia sobre Lula chamar impeachment de golpe. Silencia, né? Não sei porquê. A AGU quer abrigar uma procuradoria especial destinada a combater notícias falsas nas redes sociais, silenciou sobre a recente manifestação do governo do Dilma de chamar de golpe o processo de impeachment da Dilma. O Estadão pede uma manifestação desde quarta-feira sobre se esse seria um caso classificado como fake news pelo governo petista. Mas não houve resposta. É ou não é fake news? Não tem resposta. Em nota, limitou-se a afirmar que a Procuradoria de Defesa da Democracia ainda não está ativa. Ela se encontra nesse momento em fase de montagem do grupo de trabalho que discutirá sua regulamentação. Mas falar se é fake news ou não é rápido. Fala assim, sim ou não. Cara, é tão simples negar ou afirmar. O órgão será responsável por futuras ações contra quem divulgar informações falsas nas redes sociais que estimulem um rompimento da ordem democrática. Algo extremamente subjetivo. Extremamente subjetivo. Mas tá aí, né? A valentia desaparece muito rápido. Rápido até demais pro meu gosto. Por outro lado, isso aqui é uma coisa que me perdoa. Eu não vejo como você debater uma obviedade dessa. Deputados debatem declaração sobre impeachment de 2016 ser golpe. O CNN está dando a chance da turma da esquerda, do PT, explicar por que não é golpe.
Quer dizer, porque é golpe. Porque é golpe. E aí colocou fazer um debate. Precisa ter debate sobre isso, gente. Precisa ter debate sobre isso. A CNN gosta de fazer o L. Gosta, mas gosta. Por outro lado, eu fiquei surpreso com isso daqui. A Globo fez questão de fazer esse levantamento. 7 dos 37 ministros foram a favor do impeachment. São golpistas? Um governo de golpistas? Vai entender. E saiu essa nota, que chamou minha atenção. No governo Dilma, nem todo mundo acha que Temer é golpista. Enquanto o Lula chama o Temer de golpista, né? O Geraldo Alckmin se aconselha com ex-presidente sobre propostas de governo, ex a Frente Ampla. Os dois conversaram recentemente em São Paulo. Parece que o Temer tá mandando aí, né, um pouquinho no governo. Será que o Temer está colocando, né, tá contando pro Geraldo Alckmin, né, se aconselhando? Engraçado que saíram as notas falando o seguinte, não, que o Alckmin não quer sentar na cadeira do Lula. Ele falou, não, senta aí, pô, não morde não. Eu acho que, na verdade, não é que o Alckmin tem medo, né? Acho que assim, o Alckmin não quer sentar, daqui a pouco a turma falar, ó, o Alckmin tá querendo sentar na tua cadeira, viu? Tá querendo te dar uma rasteira, viu, Dilma? E aí o clima fica ruim. E aí o Dilma, pra mostrar que ele não tem medo de tomar a rasteira do Alckmin, ele diz, não, senta, lá não morde não, senta aí na cadeira. Sei, né? Esse clima de união, de frente ampla, não sei quanto tempo vai durar. Mas vamos lá. Esse terceiro tema tem algumas coisas interessantes. Bem interessantes. A começar por isso daqui. Consórcio Nordeste. Mais notícias sobre a nova Petrobras. Agora acerca da provável diretoria financeira. Financeira, né? Din-din. Exclusivo. Prats disse a colegas que indicará Sérgio Caetano Leite à diretoria financeira da Petrobras. Ele era sócio de Prats em consultorias. Nunca trabalhou na Petrobras. Foi diretor do Consórcio Nordeste durante a fraude dos respiradores. Agora, diretor financeiro da Petrobras. A Petrobras, né? Botou Petrobras e PT na mesma frase. Chega o cara se arrepia, né? Chega assim, ó, sentar aqui na cadeira, me ajeitar. Nossa, coçar o nariz. PT e Petrobras na mesma frase. Agora tem Consórcio Nordeste. Diretor do Consórcio Nordeste durante a fraude dos respiradores. Mas beleza. Enquanto isso, o Haddad fica tentando vender como um grande ministro da Fazenda. Falas de Lula sobre economia frustraram o desejo de Haddad sobre o dólar. Haddad queria ter viajado para a Argentina com dólar abaixo de R$5, mas Lula comprometeu o plano. Será que tem algum plano na cabeça dessa galera? Realmente sim, não. Vamos baixar, vamos trabalhar por isso, para aquilo outro? Não sei. O que eu sei é que a Folha de São Paulo conseguiu soltar um artigo assim que... Rapaz, tem que ser bom para escrever algo assim. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Ele errou, mas acertou. Ele errou, mas acertou. Banco deve apoiar o desenvolvimento sustentável de países terceiros. Aí na matéria ele explica, né, quais seriam os erros que o Lula teria cometido. Mas são erros assim, não devia ser ele que devia ter dito aquilo. Teria sido o presidente do BNDES. Não deveria ter dito isso na Argentina, mas no Brasil é coisa ridícula. É a passada de pano master da Folha de São Paulo. Só que o final da matéria deixa claro, como muita gente aí vem olhando algumas coisas, né? E o que é que eles andam defendendo em torno de algumas agendas. Olha aqui, BNDES. Há muito tempo que já está claro que esse desgoverno abraçou a agenda ESG, um governo verde. Critérios de sustentabilidade e geração de impacto positivo socioambiental
tem que se instalar no centro da tomada de decisões dos desembolsos. Tá bom. Quem é uma das conselheiras do BNDES? Isabel Teixeira. É a mulher que estava disputando com a Marina para ser ministra ou assumir a autoridade climática. Só não assumiu porque é brigada com a Marina. Tá lá na ONU também, né? Especialista em clima. Tá no BNDES. O cidadão da Folha de São Paulo acha que tem que estar no centro das decisões do banco, né? Questão de sustentabilidade. Como é tão comum entre as dezenas de bancos de desenvolvimento. Para cada operação, o European Investment Bank investe cerca de 3 a 5 meses fazendo uma due diligence profunda de temas ESG, seguindo critérios claros e acordados. A Americanas é ESG, viu? Tá muito bem das pernas americanas. A primeira ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, também anunciou que a maioria dos desembolsos do IFU, o Banco de Desenvolvimento Dinamarquês, será canalizada para a agenda climática. Apesar de Bolsonaro, o BNDES deu passos significativos nessa área nos últimos anos, criando vários mecanismos que deixaram ambientalistas satisfeitos, como o Blended Finance, títulos verdes, aquisição de créditos de carbono, além de ter anunciado na última COP um plano ambicioso de descarbonização. O banco tem recursos humanos e técnicos para ser um motor global da economia verde. Que o deixem ser. Turma vai vir com tudo em torno dessas pautas. Essas pautas estarão aí no debate público assim, de uma forma sem igual. Tá faltando pouco para eles tentarem... Assim, eu não sei ainda o que está faltando. Acho que só realmente uma regulamentação federal para instaurar no Brasil alguma espécie aí de crédito de carbono para o cidadão comum ter sua cota limite, né, de quanto quilo de carne ele pode comprar no ano. Estourou a cota, né, e vai ter que pagar algo a mais. Aí veja, enquanto a turminha tá preocupada com SG, com a agenda verde, Lula está de um mando e crise fiscal pode estar próxima. Alerta economista da FGV. No pré-campanha, a turma da FGV se uniu para fazer o L. Assim, vários, os maiores nomes se uniram para fazer o L. Vários assinaram a Carta da Democracia do José Gomes. Aí agora crise fiscal tá vindo aí, viu? Tá de um mando. Aí você pega toda essa situação econômica que deveria ser tratado com prioridade no país, porque é um assunto muito sério, está sendo meio que deixado de lado. Essa matéria aqui é do Metrópolis. Nessa semana, comentamos sobre a Ferrogrão, essa semana. Comentamos sobre a Ferrogrão, comentamos de algumas notas que saíram na imprensa, falando de possíveis pressões, né, de determinados setores, pessoas, para a Ferrogrão não sair do papel. As matérias da imprensa citavam um grupo, né, que aparece nessa matéria aqui também. Havíamos comentado no vídeo que o seu Rubens Ometo, que era o da empresa que estava sendo citado nessa matéria, foi o cara que se encontrou com o Dilma. Primeiro o cara a se encontrar com o Dilma, dos grandes empresários. Aí você vê o bilionário Rubens Ometo, dono da Cosan, fez uma doação de 1 milhão para o PT durante a campanha presidencial. Ometo foi o primeiro empresário a ser recebido por Lula no último dia 17. Aí pega isso, Ferrogrão, decisões importantes para o país vai tomar, as prioridades que a imprensa vem dando para determinados temas. Conselhão do Dilma terá Josué da Fiesp e debate sobre novo arcabouço fiscal. Josué, que vem se utilizando da Fiesp também para promover uma agenda, tenta avançar aí com o SG e outras coisas. Padilha descarta filtro antes do envio de propostas ao Congresso, mas diz que todos os temas cruciais para o país serão discutidos pelo colegiado. O Conselhão vai
vai direcionar o futuro do país. Quem está nesse conselhão, né, são os demiurgos da nossa era, né, os déspotas esclarecidos. Batizado de conselhão, o colegiado foi criado no primeiro mandato, 2003, mas acabou em 2019, né, após a posse de Bolsonaro. E vai ser ressuscitado. Rubens Ometo, da Coção, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Trabuco, Neca Setúbal, herdeira do Itaú Unibanco, também vão compor o novo conselhão. A novidade desta vez é que também terá foco na sustentabilidade. Conselhão ESG, um dos pilares da agenda de desenvolvimento anunciada pelo Dilma na campanha. O Conselhão será um espaço de debate de propostas que podem ir para o Congresso ou que já estão lá. Pensei em duas coisas. Falei, não, fica quieto. Guarda pra mim. Mas veja como são as coisas, né? Propostas, sei lá, fica assim, nesses grandes empresários, às vezes para chegar do tamanho que as empresas chegaram, não é muito bom, que tem muita concorrência. E uma das formas de reduzir concorrência é você cada vez mais, né, apertar o arroxo das regulamentações. Porque fica mais difícil para o pequeno, para o médio, continuar trabalhando. Fico questionando muito o que é que esse governo aí deve estar pensando a nível de economia. Porque até agora o Brasil não está reagindo, pelo contrário. O cenário que vem se desenhando é bem triste e crítico. Mas vamos lá. CVM abre inquérito para investigar se houve insider trading na Americanas. Esse caso da Americanas, não estou comentando esse vídeo com tanta coisa, porque a notícia, outra, etc, tudo mais. Só que isso aqui é uma coisa que era para estar, a grande imprensa que se preocupa com as coisas no Brasil, era para estar no Jornal Nacional todos os dias. Matéria de 20 minutos do William Bonner, desesperado, aquela cara dele, meu Deus, sabe? Aquela cara dele de desespero, igual quando da Fátima largou ele. Assim, meu Deus, sabe, desesperado da vida. Aí, para minha surpresa, o Mário Sabino escreveu essa nota, que eu acho que é um retrato do jornalismo brasileiro. Ele escreve isso em relação ao caso das Americanas. E ele traz uma informação, né, ele traz um questionamento, ele fecha com uma reflexão que tem relação com a nota de um dos poderes tentando sair dos holofotes. O Sabino escreve o seguinte: Americanas, porque o BTG Pactual já entrou para a história. Quando você sabe a diferença entre milhão e bilhão, fica ainda mais incrível a história das Americanas. Sob nova direção que caiu fora assim que descobriu a lambança, veio à tona que a empresa tinha inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, ou seja, 20 mil milhões de reais. Grosso modo, o que havia sido considerado lucro virou buraco. Com isso, a dívida total da empresa dobrou para mais de 40 bilhões de reais, isto é, 40 mil milhões de reais. Os envolvidos dizem que não se deram conta dessa cratera lunar. Nem os antigos diretores das Americanas, nem os sócios bilionários, nem a auditoria externa que controlava as contas da empresa. É possível isso? A piada que corre no mercado é que a coisa tem focinho de fraude, orelha de fraude, e se você gritar fraude, ela abana o rabo e vem correndo. No Brasil, pobre falar mal de rico abertamente é uma trivialidade. Na verdade, quase obrigação moral, dada a nossa raiva atávica da riqueza dos outros. Já rico que fala mal de rico abertamente é uma raridade, mesmo quando um monte de dinheiro está em jogo. Pobre tem espírito de porco, rico tem espírito de corpo. Causou assombro, portanto, o texto da petição encaminhada à Justiça pelo BTG para derrubar a liminar que protegia Americanas contra os credores. Entre outras delicadezas, o banco do André Esteves diz que se tratava da maior fraude corporativa de que se tem notícia na história do país. Fecha aspas. E foi em frente nas jugulares no trio mais rico do Brasil. E
na reta final, o Mário Sabrino escreve o seguinte: como o rico conhece a origem da riqueza do outro rico, as acusações pesadas talvez não sejam apenas retórica. Normalmente, a galera que tem muito cacau, né, sabe como é o outro cara que tem muito cacau, como é que ele ganha o cacau dele, né? O BTG preparou o caldo que, até o momento, só faz engrossar para cima do Lema, Sucupira e o Teles. Os superbilionários vão se acertar com os credores e o suposto crime ficará sem culpados? A ver. O enredo ultrapassou o âmbito do privado e afetou as instituições financeiras essenciais para a vida de milhões de cidadãos. A CVM abriu 2 inquéritos ontem, na sequência das ofensivas judiciais dos bancos. Há motivo bastante, acho eu, para que o Ministério Público entre de sola nas investigações. Para concluir, se os meus pares soubessem a diferença entre milhão e bilhão, as manchetes seriam sobre Americanas, assunto muito mais importante para a democracia brasileira do que o desses bobocas que foram presos, né, pelo Poder Judiciário. O Mário Sabino fala isso, ontem sai essa nota aqui. Golpista que destruiu o relógio recebeu 5.200 do governo Bolsonaro. Se ler uma manchete dessa, você acha que é o quê? É basicamente Bolsonaro foi no caixa do banco, né? Um bonezinho, óculos escuro, disfarçado, óculos espelhado, uma Juliette. Aí Bolsonaro foi de moto, né? Olhou para um lado, olhou pro outro, tirou o cartão corporativo, sacou 5.200 reais e deu pro cidadão. Você lê uma manchete, você pensa nisso. Aí você vai ler o subtítulo. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso pela Polícia Federal nesta semana. Fala, rapaz. Aí você vai lendo a matéria. Vai lendo. Aí lá embaixo, ele recebeu 5.250 reais de auxílio. Ah, ele recebeu auxílio. Ele recebeu auxílio. Não foi governo. Ah, não é porque o auxílio foi pago durante a gestão de Bolsonaro. É mesmo. Você vê como é a imprensa? O cara não consegue tirar o Bolsonaro da boca. O Bonin, ele deve... Nossa. Bonin. Para, pô. Bonin não tem jeito. Tá ali. É a imprensa. O Bonin não fala muito das Americanas. Tá muito preocupado. Por outro lado, você vê essa questão das grandes preocupações que os jornalistas deveriam estar tendo. Questão do BNDES, falas assustadoras, coisas que colocam a liberdade em xeque. E isso sim devia ser tempo para todo mundo ficar assim, ó, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com o Brasil? Mas a turma tá daquele jeito. Aí veja, 6 meses de discrição. Ministra Weber avisou que tentaria optar por uma agenda positiva e ao mesmo tempo discreta, dando protagonismo político ao novo governo e ao Congresso. Briguem vocês dois, que inicia em fevereiro a nova legislatura. Por isso, disse a ministra, segundo fonte inteirada das conversas, deixaria de fora da agenda neste primeiro momento a ação sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas paralisada ano passado. O tema coloca do lado contrário ao marco temporal povos indígenas e ambientalistas e do outro, favorável ao marco temporal, militares e o agronegócio. A tese do marco temporal para a demarcação de terras é que somente as áreas ocupadas ou reivindicadas pelos povos originários até a promulgação da Constituição de 88 podem ser considerados territórios indígenas. Senão, não pode mais. O relator da ação, ministro Fachin, votou contra a tese do marco temporal, ou seja, ele votou a favor dos interesses dos indígenas e o ministro Cássio abriu divergência, alinhando-se aos interesses do agronegócio, dos militares e do então governo Jair Bolsonaro. Rosa Weber, porém, avisou que gostaria que o novo governo, que na teoria é contra o novo marco temporal e o novo Congresso, cheguem a uma solução, mas que, não havendo por meio da política, poderá incluir nos próximos meses a votação. Assim, né? Eu acho que às vezes a solução é não decidir nada, né? Deixar o marco existe. Às vezes a solução é continuar desde que tá, né? Não sei. O caso é polêmico. Se for votado no judiciário, pode provocar mais uma vez gritaria contra a Suprema Corte.
seja por políticos da oposição, pelo agronegócio e até pelos militares. Ou seja, a turma vai tentar dar uma acalmada. Você vê que até as questões ligadas ao dia 8 já não tomam mais tanto tempo no noticiário. A imprensa fica aí tentando encher o saco. Ah, isso, aquilo, outro, etc. Ninguém tá dando atenção. Tem uma senhorita na Veja, eu não lembro o dia que eu consegui pegar uma matéria dela para aproveitar. É a Clarissa alguma coisa. Ela soltou nota que é o seguinte: bolsonaristas seguem ignorando o golpismo. Eles não estão dando atenção pro choro da imprensa. Meu Deus, que absurdo. Parem, nos escutem. Nós somos os iluminados. Aí, enquanto a turma ali tá pedindo que quer um pouco de calma, o Dilma teve a reunião ontem e pediu o fim da judicialização. Olha só, a esquerda agora quer que pare de judicializar. Agora que eles estão no poder, o Brasil precisa voltar à normalidade. Eu vou trabalhar muito, conversar muito para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário. Que o Congresso faça o papel do Congresso. Eu, inclusive, tenho pedido aos meus amigos, líderes dos partidos, que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. Tem mesmo. Ele comentou que quando a gente perde uma coisa no Congresso, ao invés de aceitar a regra do jogo democrático, recorre a outra instância para ver se a gente consegue ganhar. Sim, isso é o que a esquerda faz. É preciso parar com esse método de se fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre o Poder Legislativo. Até que ponto ele quer deixar que a turma, né, dê uma desaparecida, fique mais calma, etc, tudo mais? Não sei, mas eu acho que ele tá meio preocupado que agora a oposição faça com ele exatamente o que eles fizeram contra Bolsonaro. E o Estadão no dia de hoje até lembra. Você vê, ó, Lula condena a judicialização, na verdade ontem, judicialização da política. Ação adotada pelo PT contra Bolsonaro. A prática de recorrer ao Supremo foi amplamente adotada pelo PT e também pelos partidos que faziam oposição a Bolsonaro. Na mensagem aos líderes, Lula reconheceu que seu partido e aliados têm culpa. Durante Bolsonaro, a oposição liderada pelos petistas acionou diversas vezes o Supremo para derrubar decretos e portarias editados pelo Planalto, assim como textos legislativos inteiros aprovados pelo Congresso com o aval dos governistas. Um levantamento feito pelo Estadão mostrou que, somente nos 6 primeiros meses de 2019, os partidos da então oposição apresentaram 27 ações no Supremo contra atos do governo. Aí agora ele quer que pare. Com ele não vale. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu espero que a turma da direita não dê vida mole para esse desgoverno. Mas não dê vida mole. Que perca. Que bata lá na porta e fala: a ação aqui não tem... Beleza, perdeu. Não dê vida mole. Não dê. Principalmente porque muito absurdo, né? Eles tentarão avançar com muitos absurdos. E ao mesmo passo que ele está pedindo para não judicializar, ele sabe que ele tem outros problemas. Oposição que crê que 40% do União Brasil votará contra o governo. Eu acho que talvez seja até mais. Acho que até mais. Não sei se é só 40% não. Mas está lá. Com base nos cálculos dos petistas, 60% deve votar com o governo, outros 40% vão ser oposição. Nos bastidores, parlamentares de oposição avaliam que o Dilma cometeu erros estratégicos ao montar seu governo. Os oposicionistas já discutem, inclusive, como poderão explorar essas fissuras na base, especialmente no começo da legislatura. E aí, voltando para essa questão de holofotes, eu não acho de todo. Eu acho que é realmente assim, o Poder Judiciário, se ele der uma acalmada, acho que é muito bom, vem muito a calhar. E, assim, a imprensa ela tem que falar. A imprensa precisa de notícia. Se não tiver tendo treta entre a direita e o judiciário, mas com toda certeza a imprensa vai ter que falar do governo. E ficar passando pano, não vende. Não vende notícia. Ficar passando pano sem parar não vende notícia. E já estão sendo algumas matériazinhas, né? Óbvio, tem aquela passada de pano da Folha de São Paulo, sempre tem uma passada de pano do Globo. Principalmente quando você vai assistir o Estúdio Z. O Estúdio Z é sensacional, virou assunto do governo. Mas o clima não tá... O clima tá, assim, um cenário, a depender dos próximos dias,
Dependendo dos próximos dias, realmente podemos ter assim um momento e falar, cara, o clima tá um pouco mais favorável, tá um pouco mais animador, porque até então o Brasil tá duro de ser enfrentado. Você olha para um lado, olha para o outro, é tristeza para todos os lados. Meu Deus do céu. E ainda juntando a oposição, queria falar do Renan Calheiros, mas a gente fala amanhã. Mas para fechar o vídeo, só essa questão aqui que envolve o Lira. Lira promete fiscalizar execução de emendas e petistas antevêm jogo duro. Eu não acho que o Lira vai fazer jogo mole, mas de jeito nenhum. Não é o perfil dele. E aí diz que o Lira deseja intensificar as ações de fiscalização do colegiado, que é a Comissão Mista do Orçamento, para garantir que as emendas prometidas pelo Executivo sejam devidamente executadas, para não sabotar ninguém, e garantir que o deputado ele vai conseguir, né, fazer os seus empenhos para suas bases eleitorais. Um dos que presenciaram o encontro, realizado na residência oficial do Lira não, do presidente da Câmara, disse ter entendido a fala como um recado de que a Câmara jogará duro com o Planalto caso as demandas não sejam atendidas. E tá aqui só os links das matérias do vídeo de hoje. A gente comenta sobre a questão do Renan Calheiros, mais algumas coisinhas, sobre o Lulinha e o Tomás. Por hoje eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Então valeu. Tem o P na descrição. Ontem teve notícia de quinta, esqueci de avisar. Ontem, o vídeo saiu muito tarde, porque a minha internet tá ruim, mas troquei já de operadora. Fiz um monte de coisa, gastei horas do meu dia, mas consegui resolver. Hoje o vídeo tá no horário certo. E é isso. Compartilha o vídeo, vai cair teu dedo, né? E com fé em Deus, eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!